A natureza tem várias obras-primas que nos deixam maravilhados, mas por causa dos seres humanos, muitas delas são destruídas. Maravilhas que existem há milhares e até milhões de anos podem desaparecer em questão de segundos, graças à nossa intervenção. Aqui está uma lista de coisas incríveis que não existem mais, porque nos encarregamos de destruir. Número 10. Formação rochosa de Duckbill, Oregon. A formação rochosa de Duckbill era uma atração turística muito popular no estado de Oregon. E por que não seria? Está vendo esse arenito em forma de bico de pato? Muito legal, não é? A formação era tão querida que o Parque Estadual de Oregon decidiu erguer barreiras para que não fosse derrubada acidentalmente. Quando as autoridades encontraram os escombros da rocha em agosto de 2016, eles pensaram que tinha sido por conta da fragilidade, até que um vídeo apareceu com toda a verdade. Estava velha demais? Foi a gravidade? Não. Foram adolescentes idiotas sem nada na cabeça. Este elaborado trabalho do vento formando essa rocha ao longo de milhares de anos no formato de bico de pato foi destruído em segundos por vândalos menores de idade. O pior é que até hoje não se sabe quem são eles. E a verdade é que eles estavam cheios de maus exemplos a seguir. Em 2013, Glenn Taylor estava liderando um grupo de escoteiros pelo Vale do Goblin, quando eles encontraram os Goblins de Utah. Esses Goblins ocorrem quando uma rocha mais dura fica sobre uma rocha menos sólida, protegendo a rocha abaixo dela. E ao longo de milhões de anos, a rocha embaixo sofre erosão em outros lugares, formando um pináculo. Eles não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e se dependesse de Glenn e seus amigos, eles não seriam encontrados nunca mais. Ao invés de admirar o fenômeno, Glenn viu eles como uma ameaça à sua segurança. Ou pelo menos foi essa a desculpa que ele deu na frente do juiz. Estou em dúvida sobre quem é o mais errado dessa história. Glenn, que destruiu uma maravilha da natureza, seu filho, que cometeu junto com ele o feito, ou o cinegrafista David Hall, que achou uma boa ideia filmar tudo e ainda colocar a cara no vídeo. Taylor e Hall foram acusados por crimes de alta gravidade, incluindo 1 ano de liberdade condicional, e uma multa para pagar por placas de advertência, dizendo aos futuros visitantes para deixarem as rochas em paz. Número 9. A Árvore do Teneré. Essa é a única árvore em 400 quilômetros do deserto do Saara. A única lembrança restante da era de um Saara mais verde, servindo como um marco para os nômades durante séculos. Mas parece que os nômades agora vão ter que vagar sem rumo mesmo, pois o milagre dessa árvore sobrevivendo naquele ambiente inóspito logo seria vítima de uma tragédia causada por uma garrafa, ou várias, de bebida alcoólica. Em 1973, um motorista líbio embriagado se chocou contra a árvore mais solitária da Terra, quebrando o seu tronco. Mas policial, aquela árvore surgiu do nada. Sim, literalmente. Hoje os restos da árvore morta podem ser encontrados no Museu Nacional de Níger, e uma escultura de metal foi erguida no lugar onde a árvore estava. Número 8. Pinturas rupestres do Paleolítico. Grotte de Lascaux. Em 1940, Jacques Marçal e seus 3 colegas adolescentes franceses, enquanto procuravam seu cachorro desaparecido, se depararam com uma caverna com uma galeria de mais de 600 pinturas e 500 gravuras em calcário, retratando animais, humanos caçando e signos abstratos. Esta arte foi considerada uma obra de mais de 1000 gerações. Infelizmente, a geração que se seguiu à descoberta nem merecia continuar na Terra. O ambiente único e as pinturas incríveis foram a alegria da comuna de Montignac, atraindo um monte de visitantes. As pessoas visitando o local levavam calor, umidade e outros contaminantes que alteraram o clima da caverna. Isso e as tentativas mal sucedidas de ar-condicionado levaram ao crescimento de um fungo generalizado, que ameaçou cobrir as obras-primas. Em 23 anos após a sua descoberta, em 1963, foi fechada. Ainda assim, para satisfazer o desejo do público de ver as pinturas, o Lascaux II foi inaugurado em 1983, sendo uma réplica elaborada de partes importantes da caverna. O objetivo é apresentar ao público uma ideia da escala e da composição das pinturas sem prejudicar as originais. Número 7. O Mar de Aral. O Mar de Aral, que já foi o 4º maior lago do mundo, agora se tornou o desaparecimento mais dramático do mundo. Na década de 1960, a União Soviética iniciou um projeto de irrigação que desviou os rios que antes alimentavam o Mar de Aral. Desde então, ele só vem diminuindo. A série de imagens capturadas pelo espectroradiômetro de imagem de resolução moderada mostra sua redução dramática de 2000 a 2018. O lago já tinha só uma fração do tamanho original.
A seca do Mar de Aral também devastou os pesqueiros e as comunidades que dependiam dele. A água restante ficou cada vez mais salgada e poluída com fertilizantes e pesticidas. Agora se tornou um local assustador, com solo degradado e alguns navios enferrujados espalhados por lá. Em 2005, o Cazaquistão construiu uma barragem em um esforço de última hora para salvar o lago, mas ele nunca se tornaria de novo o que já foi um dia. Número 6. Lago Boyungkak, Camboja. O Lago Boyungkak já foi um belo lago com área livre ao redor, situado em Phnom Penh. Os visitantes internacionais frequentavam a área e se hospedavam em pousadas, comiam, bebiam e assistiam ao pôr do sol. Hoje é basicamente uma poça comparada ao que era antes. Em 2007, o governo cambojano concedeu direitos de desenvolvimento para a Shukhaku Inc., que em 2010 encheu mais de 90% do lago com areia para cobrir caminho para edifícios e vários empreendimentos. Essa empresa é propriedade da esposa de um senador do partido no poder. O negócio não apenas eliminou o turismo na área, mas também teve efeitos desastrosos para as mais de 4.000 famílias que dependiam do lago para sobreviver. Muitos tiveram que se mudar e lidar com inundações frequentes, e receberam uma indenização mísera. Número 5. Fairy Shrimp, Uluru, na Austrália. Os humanos parecem ser talentosos em destruir espécies inteiras. O que é Uluru? Uluru é um dos marcos mais conhecidos da Austrália, uma rocha criada há mais de 600 milhões de anos e que já esteve no fundo do mar, mas agora fica a 348 metros acima do solo. O que eu tenho certeza que ele não é um banheiro. O Branchinella latsi era um camarão-fada raro encontrado apenas nas poças de água de Uluru, e todos eles desapareceram na década de 1970. Em 2009, o professor aposentado de Ciências da Vida Selvagem, Brian Timms, fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que os dejetos humanos de turistas da área eram os culpados pelo desaparecimento da espécie, com as pessoas defecando no Uluru. Uma nojeira catastrófica. O pior de tudo é que o Uluru tem um grande significado espiritual para o povo indígena Anangu da Austrália. Eles pedem que as pessoas não escalem os Ulurus. Sua cultura, no entanto, os impede de interromper as visitas, pois acreditam que as pessoas deveriam distinguir o certo do errado e assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Obviamente, nem todo mundo pensa assim. Caso contrário, os visitantes pelo menos iriam andar com um saco plástico. Número 4. Geleira Chacaltaya, na Bolívia. Essa já foi a estação de esqui mais alta do mundo, onde você podia esquiar acima das nuvens, a 17.388 pés, ou 5.300 metros, enquanto admirava as belas vistas do Lago Titicaca. Devido aos efeitos das mudanças climáticas, 80% da geleira foi perdida em 20 anos, e o restante desapareceu em 2009, 6 anos antes do previsto. A área de esqui, que era um local frequentado por turistas durante todo o ano, é hoje uma cidade fantasma com um prédio abandonado. Não apenas o turismo foi afetado, mas os residentes e seus suprimentos de água locais também dependem das geleiras ao redor. Número 3. Linhas de Nazca, Peru. As linhas de Nazca com 2.000 anos, consideradas um dos maiores enigmas do mundo arqueológico pela Unesco, são uma série de imagens arranhadas na superfície de uma planície costeira a cerca de 362 quilômetros ao sul de Lima. É a coleção de geoglifos mais conhecida de todo o mundo, e para apreciar sua majestade, deve ser visto de cima. Claramente, um local tão espetacular como esse deve ser mutilado por humanos não uma, mas várias vezes. É o que vem acontecendo, em parte porque fica próximo a uma estrada que passa pelo local. E eis que temos a pior ação ativista da história, com o famoso Greenpeace. Em 2014, o governo peruano se irritou com os ativistas quando eles conduziram uma ação durante as negociações da ONU sobre mudanças climáticas em Lima. Eles colocaram uma placa dizendo "É hora de mudar. The future is renewable", ao lado da gravura de um beija-flor. Suas pegadas e a placa, no entanto, causaram danos no local. E eles não foram os únicos a danificá-lo. Os motoristas também causam danos quando passam por lá. Em fevereiro de 2018, um motorista de caminhão intencionalmente dirigiu seu trailer para fora de uma estrada que atravessa o local histórico e danificou 3 geoglifos. Ele foi preso e deverá ser acusado de atentado ao patrimônio cultural. Número 2. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. O Parque Nacional Torres del Paine é o epítome dos belos parques, com atrações como formações rochosas de granito, as geleiras de Grey Dixon, inúmeras cachoeiras e muita vida selvagem. Mas, apesar de ser um belo local com maravilhas de gelo e muita natureza, são tantos os incêndios causados pelo homem por aqui que já é quase uma tradição.
O primeiro foi em fevereiro de 2005, durou 10 dias e destruiu 7% do parque. Um turista estava usando um fogão a gás em uma área de pastagem onde acampar era proibido. Então, em fevereiro de 2011, um turista acendeu uma fogueira em outra área não autorizada, mas felizmente a chuva impediu que o incêndio causasse grandes danos. Mas para compensar isso, ao que parece, outro turista causou um segundo incêndio em dezembro de 2011, queimando papel higiênico. Isso forçou o fechamento do parque em 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012. Mas essa não foi a última vez. Em 2015, mais 2 turistas foram banidos do parque por 2 anos, quando tentavam iniciar uma fogueira ilegal. Acho que nesse ponto, uma proibição de todos os turistas pode ser justificada, ou talvez eles possam colocar um sistema de combate a incêndio em todo o parque. E antes de revelar nosso número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Grafiteiro pinta vários parques nacionais. Chamar a atenção nas redes é difícil. Você escreve um post, publica fotos interessantes para ganhar seguidores e nada. Qual a próxima etapa? Publicar nudes? Comprar seguidores? Não. Claramente, o próximo passo é fazer um tour pelos parques nacionais dos Estados Unidos e deixar murais gigantes do seu rosto em suas contas de mídia social neles. Foi o que pensou Casey Knockett. A grafiteira foi banida de todos os parques nacionais e outras terras administradas pelo governo federal, que representam mais de 20% dos Estados Unidos, e condenada a 200 horas de serviço comunitário por sua arte, em pelo menos 6 parques nacionais. A seguir, Dieba Dende, conhecida como a banhista. Em 2011, uma escultura gigante de isopor flutuante de uma mulher tomando banho foi colocada no Lago Auster, em Hamburgo. Muitos turistas ficaram tão maravilhados com a escultura de 21 metros de comprimento e 2 toneladas que alugaram barcos a remo para dar uma olhada mais de perto e ficaram batendo nela. Essa criação do escultor alemão Oliver Voss era considerada um anúncio da empresa britânica de produtos de beleza Soap & Glory para promover a arte do banho. Ela com certeza chamou a atenção que queria, pois a escultura teve que ser removida após 10 dias. Número 1. Maya Beach, Tailândia. Esta baía pitoresca, conhecida por suas águas cristalinas, areia branca e penhascos altos e exuberantes, serviu de cenário em 2000 para o filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio, e desde então tem visto um fluxo massivo de turismo que causou a deterioração do sistema ecológico da baía. A pequena praia passou a receber até 5.000 turistas e 200 barcos por dia. A poluição dos barcos, lixo e outros contaminantes causaram grandes danos aos corais ao redor da Baía de Maia. Apesar da evidência clara dos danos causados, as autoridades tailandesas hesitaram em fechá-la, pois gerava uma grande receita. Mas a partir de junho de 2018, ela foi fechada temporariamente, o que dificilmente foi o suficiente para a baía se recuperar de toda a atividade. Assim, em outubro, o Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia anunciou que o fechamento iria continuar, até que o ecossistema voltasse à normalidade. Infelizmente, isso pode levar muitos anos e vários voluntários estão